E o Novo Testamento não é claríssimo sobre essas duas coisas? Deus enviou o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Isso é Gênesis 22. Abraão oferece seu filho Isaque no altar. Mas também Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso é Gênesis 24. Porque o Espírito de Deus foi enviado aos nossos corações para que Isaque tenha a sua Rebeca, a noiva gloriosa. Então, meus irmãos, esse trabalhar de Deus em Isaac, inclusive, representa aí Jesus Cristo e Rebeca, a noiva. Agora, no Segundo Testamento, Jesus Cristo é o cabeça, é o noivo, e nós, filhos de Deus, que temos Jesus Cristo como nosso cabeça, como nosso Senhor, nosso irmão mais velho, fazemos parte do corpo. E aí já fazemos parte também da noiva, ou da igreja, que não tem nada a ver com essas denominações de igreja por aí que tem endereço. É uma igreja viva e corporativa que nós, à medida que nascemos de novo, fazemos parte desse corpo de Cristo e, portanto, da família de Deus, que é a comunhão que temos com a Trindade a partir do novo nascimento. 11 visitações. É algo espantoso. Porque o Senhor tira alguém que era treva sem luz nenhuma e molda o caráter de Abraão de tal forma que ele vai ser um representante do Deus eterno, que oferece seu filho e que envia o seu espírito. Não é maravilhoso o nosso Deus? Seu fiel trabalhar. Durante essas 11 visitações, Abraão edificou 4 altares. E nós também estudamos os 4 altares. Já vimos onde eles estão e o que eles significam. Um altar em Siquém, um altar em Betel, um altar em Hebron e um altar em Moriá. 4 altares. 2 no capítulo 12, 1 no capítulo 13 e 1 no capítulo 22 de Gênesis. Altar na Bíblia fala de consagração. Então Abraão caminhou de consagração em consagração, até que o Senhor tivesse completado o seu propósito na vida de Abraão. Agora, quando vamos para a vida de Jacó, em primeiro lugar é importante nós sabermos que aquela promessa que Deus faz a Abraão, nele serão benditas todas as famílias da terra, ele na verdade executa em Jacó. Muito importante. Mesmo que o Senhor tenha dito assim a Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Mas nós sabemos que foi em Jacó que Deus obteve essa descendência. Porque é através dos 12 filhos de Jacó que a nação de Israel é formada no Egito. Então a execução dessa promessa de Deus acontece com Jacó. Não é por menos que o Salmo 132 se refere a Deus como sendo o poderoso de Jacó. Porque, estritamente falando, em Jacó é que foi chamada a sua descendência. Através dos seus 12 filhos, os 70 que descem à terra de Gósen, no Egito, e dali uma grande nação, o povo da aliança. Jacó teve seu nome mudado para Israel. E em Israel foi chamada a descendência e o povo da aliança de Deus. Então, o trabalhar de Deus na vida de Jacó teria necessariamente que ser um trabalhar extremamente significativo. Porque em Jacó, a promessa de Abraão foi efetivamente concretizada. Então nós vamos ver nesses dias, contamos com a misericórdia, a ajuda do Senhor, para podermos abordar pelo menos os princípios principais, já que teremos apenas 3 períodos e 4 colunas para vermos. Jacó erigiu 4 colunas. E essas 4 colunas falam do trabalhar de Deus na vida de Jacó para que ele fosse testemunho de Deus. Então, veja, o que Deus faz à medida que ele aplica esse processo de santificação, porque ele quer que aquele discípulo, aquele filho, resplandeça Jesus Cristo. E ao resplandecer Jesus Cristo, ao viver Cristo naquela pessoa, tá? A pessoa então está dando glória ao Pai Celestial. Notar
na vida de Abraão fala de consagração, coluna na vida de Jacó fala de testemunho. Assim como não teremos tempo de ver, mas o intermediário. E todos nós, nascidos de novo, temos que testemunhar o Evangelho de Cristo, que é a vida de Cristo, resplandecida dentro de nós, a partir de nós, melhor. Entre os dois, Isaac cavou 4 poços. Todos eles estão registrados em Gênesis 27. Isaac desentulhou alguns poços que seu pai Abraão havia cavado, mas esse aqui, no caso, não nos interessa. Além desses que Isaac desentulhou, ele cavou, efetivamente, 4 poços. Muito interessante. E sabemos que poço fala de uma vida em profundidade. Vida de consagração, Abraão, e os altares, 4 altares. Vida de profundidade, Isaac, 4 poços. Vida de testemunho, Jacó, 4 colunas. Não é claro qual é o propósito de Deus? Nós fomos chamados para que de consagração em consagração nós vivamos vidas profundas e possamos ser as suas testemunhas. Então a vida de Jacó talvez, como nenhuma outra vida. Senhores, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais apaixonado a gente fica e com mais vontade a gente fica para falar dela e aprende toda hora, temos revelações todas as horas e vamos compreendendo essa relação de estarmos aqui temporariamente nesse mundo que jaz no maligno, querendo arrancar as pessoas daqui, as pessoas inclinadas a ficar, porque elas não têm discernimento do que está acontecendo, e a gente chora por dentro por não conseguir salvá-las, arrancá-las aqui, mas isso o homem não consegue. Quem consegue é o Espírito Santo. Mas essas pessoas deviam de ver nos filhos de Deus, Cristo, terem admiração por estes cristãos verdadeiros, e aí então o coração dessas pessoas seriam tocados e elas então poderiam estar recebendo o Espírito Santo, que está batendo a porta delas para habitar o coração delas. Então é isso que nós vamos fazer ao longo dessa série Frutificação, o caminho da frutificação. Vai nos traçar o caminho da frutificação. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. É isso que eu assim desejo. vos tornareis meus discípulos. Então, irmãos, vamos buscar alguma ajuda aqui inicialmente no texto que acabamos de ler, no primeiro texto. Vamos voltar a ele, Gênesis, capítulo 25. Para podermos pontuar algumas coisas já desde o início importantes aqui. Primeiro, observe o versículo 23, que nós já lemos, parte final. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Quando nós juntamos esses dois versículos, algo fica claro para nós. Jacó conheceu a sua vocação. De alguma maneira, Jacó conheceu a sua vocação. E claro, muito provavelmente, esta vocação tenha sido compartilhada com ele pela sua própria mãe. Foi ela que recebeu essa palavra do Senhor. Uma palavra interessante, porque esse não é o processo normal. O primogênito é quem tem o direito de primogenitura. Mas uma palavra foi dada a Rebeca. Há 2 nações no teu ventre. 2 povos procederão de ti. Mas o mais velho servirá ao mais moço. Então, o primeiro aspecto importante aqui para nós. Jacó conhecia a sua vocação. E por que esse ponto é tão importante? Porque agora precisamos de uma pergunta. Como Jacó iria atingi-la? E esse é o ponto, irmão. Nós vamos ver já alguns versículos que vão nos ajudar a entender quais foram os métodos imaginados por Rebeca e Jacó. Se a promessa de Deus era tão precisa, se a palavra de Deus era tão maravilhosa, esse mais velho servirá ao mais moço, esse mais moço vai encabeçar esse mais velho. Essa era a vocação de Jacó. Mas como Jacó a atingiria? Então,
segundo essa expressão do verso 23, que acabamos de ler, na parte final, fica claro para nós que a palavra do Senhor e a vontade do Senhor foram declaradas. Guarde